Galera, um conceito que aparece mais tarde, que é importante, é o conceito de campo, também associado à gravidade. Como assim, Zeca? Quando a gente falou de eletrostática, se bem que você pode ver essa aula primeiro, a gente disse o seguinte, né? O homem sempre teve dificuldade de explicar interações a distâncias. Como que um corpo percebia a existência do outro, né? Se atua uma força na Terra feita pelo Sol, como que a Terra percebe que o Sol existe? Ele sempre que achou que para ter força tinha que ter algum tipo de comunicação. Um tinha que sentir o outro, um tinha que tocar no outro, um tinha que empurrar o outro. Então sempre tinha que ter um tipo de comunicação entre os corpos para que existisse força. Então ele pensou o seguinte, bom, para a Terra saber que o Sol existe, deve sair alguma coisa do Sol e chegar até a Terra, e vice-versa. Como tem uma força no Sol, para o Sol saber que a Terra existe, deve sair alguma coisa da Terra e chegar até o Sol. Essa alguma coisa recebeu o nome de campo, beleza? Toda interação à distância, vocês vão ver em física, está relacionada a algo que o homem chamou de campo, que os livros não definem de uma forma muito bacana, tal, né? Eles falam assim, é algo, alguma coisa que a massa produz ao redor, ou que a carga produz ao redor, ou que o ímã produz ao redor, porque tem força gravitacional, elétrica, magnética, nuclear a gente não vai nem falar. Então, é algo que ele produz, que quando o corpo é colocado nesse campo, ele sente a ação de uma força. Beleza? É um conceito meio vago. Eu penso da seguinte forma, isso não é um conceito, tá? Mas eu gosto de entender assim, ó. Campo é o que transmite a força. Beleza? Campo é uma informação que sai de um corpo, vai até o outro e avisa para o outro que por ali está rolando uma massinha, ou uma carguinha, ou um imãzinho. E esse campo transmite a força. A ideia de campo está sempre relacionada à força. Se o campo é grande, a força é grande. Se o campo é pequeno, a força é pequena. A ideia é sempre relacionar os dois, campo e força. Tem filme que você vê isso, não vê? Fala assim, estamos pousando aqui perto de um planeta que o campo gravitacional é muito intenso. Fugir do planeta é fácil? Não é não, porque se o campo é grande, a força é grande. Esse planetinha tem um campo escroto, né? Pequenininho e tal. Fugir do planeta é fácil? Tranquilo, porque se o campo é pequeno, a força é pequena. Então a ideia de campo está sempre relacionada à força, beleza? Sempre que você pensar em campo, campo elétrico, campo gravitacional, campo magnético, você pensa, bom, esse campo, ele transmite uma força. Se eu colocar um objeto dentro desse campo, aparece nele uma força. Mas campo é um negócio que a gente não vê, né? A gente não vê um campo aqui ao meu redor. E tem campo elétrico aqui, tem campo gravitacional, tem campo magnético, só que a gente não consegue perceber. Então, para determinar a existência de um campo, a gente sempre tem que fazer um experimento. A gente tem que usar alguma coisa para testar. Se é um campo gravitacional, o que eu faço para testar? Eu solto uma massinha. Eu pego a massinha e solto. Beleza? Se a massinha ficar parada, é porque a força resultante sobre ela vale quanto? 0. Se a massinha cair, é porque eu vou ter uma força, nesse caso de origem gravitacional, porque é numa massa, puxando ela para onde? Para baixo. Se tem força, tem campo. Tá ligado? Se ela for puxada com uma força muito grande, é porque o campo é muito grande. Se ela for puxada com uma força pequena, o campo é pequeno. Vou pegar a caneta. A força é pequena, ok? Zeca fosse meio retardado agora. Tudo bem, não faz mal. A força é pequena, tá? Beleza. Como é que a gente mede o campo então? A gente pega uma massinha, né? A gente pega uma massinha e solta perto do planeta. Se a força nessa massinha for grande, o campo é grande. Se a força for pequena, o campo é pequeno. Então essa massinha aqui poderia ser entendida como sendo uma massinha de teste. E o campo gravitacional, que é representado pela letra G, vai ser a força gravitacional medida, o cara mede quanto que é essa força aqui, dividido pela massinha de teste. Isso quer dizer o seguinte, né? Se a força é grande, o campo é grande. Se a força é pequena, o campo é pequeno. Beleza? Observe o seguinte, né? Se força é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar, essa divisão dá uma grandeza vetorial. E como massa é sempre positivo, o campo gravitacional vai ter sempre o mesmo sentido da força gravitacional e direção. Quer dizer, se a força gravitacional aponta para o centro do planeta, o campo gravitacional aponta para o centro do planeta. Ok? Tem a Terra aqui, né? Imagina, isso aqui é a Terra. Aqui eu tenho um objeto.
Se eu soltar esse objeto é atraído para o centro da Terra. Bom, se ele é atraído para o centro da Terra, é porque aqui já existia, mesmo antes de colocar um objeto, um campo gravitacional apontando para o centro da Terra. Zeca, antes, sim, tá? O campo gravitacional, ó, ele é produzido pela Terra. E quando eu coloco o objeto nesse campo, ele sente a ação de uma força. Para existir campo, precisa ter apenas um corpo. A definição, que é aquela lá que eu falei, né? Campo é algo, alguma coisa, me diz o seguinte, ó, toda massa gera ao seu redor um campo gravitacional, no espaço, ao redor dele todo, onde qualquer massinha colocada nesse campo sente a ação de uma força. A ideia de campo sempre relacionada à força. Se o campo for grande, a força é grande. Se o campo for pequeno, a força é pequena. Daí já dá de perceber algumas coisas, né? Esse campo deve depender da distância, não é? Porque a força depende da distância. Esse campo deve depender da massa, porque a força depende da massa. Tanto é que se eu deduzir, olha só como é que fica, né? O G vai ser a força de atração entre os dois corpos, vou botar aqui, ó, massa de teste, e aqui a massa do corpo, que é a Terra, que está puxando a massa de teste. Então vai ser G vezes a massa do corpo que está puxando, vezes a massa de teste, dividido pela distância ao quadrado. Isso é a força, ó. Ainda aparece aqui embaixo, dividindo a massa de teste, né? Dá de cortar, não dá? Se eu vou cortar, ó, a equaçãozinha, né? Agora é o módulo que a gente está calculando, sem flechinha. O módulo do campo gravitacional vai depender de quem? Da massa de quem gera esse campo. Pode ser a Terra, pode ser o Sol, pode ser outro planeta, pode ser até o Zeca, né? Eu gero um campo gravitacional ao meu redor. Lembra que esse G aqui é o mesmo G de antes, um número bem pequeno. Dividido pela distância ao quadrado. Quer dizer, ó, quanto mais longe você estiver do Zeca, menor vai ser a minha atração gravitacional, menor é o meu campo gravitacional naquela região. Ele vai caindo com a distância ao quadrado. Zeca, esse G não era a aceleração da gravidade? É. A gente usa a mesma letra, apesar de serem coisas diferentes, porque eles vão ter sempre o mesmo valor. Observa o seguinte, né? Eu tinha colocado antes, vamos colocar aqui, ó, que o peso de um objeto é a massa desse objeto, o que está caindo, ó, vezes a aceleração com que ele cai, que ganha um nome especial, né? É chamado de aceleração da gravidade. Se a gente observar, né, esse peso aqui, ele nada mais é do que a força da gravidade. Lembra, eu já falei, né? Graves é uma palavra grega que significa pesado. Então, a aceleração da gravidade pode ser calculada como sendo a força da gravidade, estão olhando a semelhança? Dividido pela massa do corpo que está caindo. Beleza? Quer dizer, né, esses dois valores aqui vão ser sempre iguais, apesar de serem coisas diferentes. Por quê? Bom, aqui é uma aceleração, né? Só tem sentido falar de aceleração quando eu tenho um corpo caindo. Esse corpo caindo tem aceleração, que é esse G. Aqui é campo. Campo sempre existe, a Terra gera ao redor dela inteiro um campo. Mesmo que ela esteja sozinha no universo, ela gera um campo. Então aquele campo sempre existe. Aqui tem um campo gravitacional. Aqui, ó. Né? Como é que sabe isso? Eu ponho uma massinha aqui, solto e ela cai. Então eu tenho certeza que aqui tem um campo gravitacional. Mas é que eu não estou vendo nenhuma. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Tem um campo gravitacional. Nessa sala, qualquer lugarzinho da sala tem campo gravitacional. Qualquer lugarzinho que eu soltar a caneta, ela cai. Beleza? Mas nessa região aqui, eu não tenho ninguém com aceleração. Observa? Não tem ninguém caindo. Então tem campo, mas eu não tenho aceleração da gravidade. Então são coisas levemente diferentes. Campo gravitacional e aceleração da gravidade, apesar de terem sempre o mesmo valor. Observa aqui que interessante. Isso quer dizer, né, que a aceleração da gravidade, ela depende, vamos descer um pouquinho aqui, ó, da distância. Distância do quê? Bom, a gente sente a aceleração, ou melhor, a gente sofre a aceleração da gravidade quando a gente pula na superfície da Terra ou joga algum objeto na superfície da Terra, né? Então essa aceleração da gravidade depende da distância que a gente está do centro da Terra. Quanto mais longe eu estiver, menor vai ser essa aceleração da gravidade. Ok? Tudo bem? Até na superfície da Terra mesmo, como a Terra é achatada, né?
Faz de conta que esse bola azul aqui é a Terra. Vamos supor que tudo isso aqui é a Terra, né? Podia fazer uma Terra bonitinha ali, né? Tudo bem, tu entendesse, né? Essa bola azul grande aqui é a Terra, né? Aqui é a linha do Equador. Quando a gente está no Equador, a gente está mais longe do centro da Terra. Quando a gente está nos polos, a gente está mais perto do centro da Terra. Essa distância aqui, ó, como a Terra é achatada, vamos supor que a gente exagerasse, né? Uma Terra bem achatada. Essa distância até o Equador é maior do que essa até o polo. Isso significa o seguinte, ó, se essa distância é maior, aqui o campo gravitacional é menor. Se o campo gravitacional é menor, ali é mais fácil da gente pular. A galera que mora no polo, ela pula mais baixo, a gente pula mais alto. Beleza? Bem que a gente não está perto do Equador, mas se a gente fosse para lá, a gente saltaria um pouco mais alto. Você quer jogar basquete e tal, dar uma enterrada, aquele animal, o esquema é jogar próxima à linha do Equador. Se tu subir numa montanha, vai ficar mais longe ainda do centro da Terra. Então a gravidade lá ainda vai ser menor. Então olha só, né? Esse campo gravitacional, que vai ter o mesmo valor da aceleração da gravidade, ele depende da latitude e depende da altitude. Ok? À medida que a gente vai aumentando, anota aí no teu caderno, à medida que a gente aumenta a latitude, a gente vai indo para os polos e a gravidade vai aumentando. Então, aumenta a latitude, aumenta a gravidade. A gente vai ficando mais perto do centro da Terra. Escreveu? Ó, aumenta a latitude, aumenta... Pode botar o campo gravitacional. À medida que a gente aumenta a altitude, daí é diferente. A altitude é ficar mais longe da superfície da Terra. A altitude diminui o campo gravitacional. Tudo bem? Escrito?